Olá pessoal, vamos dar continuidade então ao nosso estudo sobre os filósofos pré-socráticos. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o filósofo Heráclito, ok? Heráclito de Éfeso. De Éfeso não é o sobrenome do filósofo, mas o lugar onde ele viveu, da cidade de Éfeso, como Tales de Mileto. De Mileto não é o sobrenome de Tales, mas é a cidade onde ele viveu. Heráclito de Éfeso, o obscuro, como ele era conhecido, devido aí às suas ideias, que eram consideradas ideias complicadas de se entender, né? Mas são ideias muito importantes e interessantes também. Nós vamos ver que para Heráclito a realidade pode ser compreendida com duas características fundamentais, duas características importantes. A realidade para Heráclito, ela é dinâmica e ela é contraditória. Guardem isso, dinâmica e contraditória. O que significa isso? Primeiro, para você entender o pensamento de Heráclito, pense no seguinte: quando você era pequeno, possivelmente você tirou fotos dessa época e tal, e se você pega uma foto sua, criança, brincando e tal, fazendo todas as coisas de criança que você fazia, e depois você se olha no espelho, você tem duas imagens, a imagem da foto e a imagem do espelho. A questão é a seguinte: essas duas imagens, elas se referem ao mesmo ser, à mesma pessoa? A imagem da foto e a imagem do espelho são a mesma pessoa? Aí você vai responder: claro, professor, evidentemente, né? São a mesma pessoa, sou eu, tanto na foto quanto no espelho. Mas se você pensar um pouquinho, pensa o seguinte: aquela imagem da foto está mostrando uma criança que fisicamente é diferente da pessoa que você é hoje, que está sendo mostrada pelo espelho, tá? Aquela criança tinha ideias, tinha preferências, tinha pensamentos diferentes dos que você tem agora. Então era tudo diferente. Então como pode ser a mesma pessoa? A partir daí a gente percebe que a realidade é dinâmica. A realidade é dinâmica, tá? Vai mudando. Não significa que você deixou de ser o que era, mas houve uma transformação. Deixou de ser o que era do ponto de vista da substância, da essência, como a gente vai ver mais para frente Aristóteles, tá? Então, a primeira coisa importante aqui de Heráclito, a realidade é contraditória. Vamos entender isso aí, aliás, dinâmica. As duas coisas estão muito ligadas, dinâmicas e contraditória, né? Estão muito ligadas. Esse pensamento de Heráclito pode ser resumido numa frase, em duas palavrinhas que formam uma frase, que é pantarrei. Pantarrei, não sei se vocês conseguem ver ali na lousa, pantarrei, que é uma palavra grega que significa tudo flui, tudo passa, tudo passa. Todas as coisas passam, tudo flui, tá? E o que significa tudo passa, tudo flui? Significa que o que era agora, há pouquinho, já não é mais. O professor que eu era no início dessa frase já não sou mais. Aí o professor pirou, né? Como assim? É que a realidade ela é dinâmica, ela muda constantemente, não para. Tem uma frase de Heráclito que é a seguinte: não se banha duas vezes no mesmo rio, porque da segunda vez que você retorna ao rio, o rio já é outro. Aquela água já passou, as pedrinhas e tal, e você também já é outro, você já está diferente, né? Então a gente está, e todas as coisas estão mudando constantemente, e essa mudança, ela é permanente, ela não para, é o tempo todo, tá? Então, o que existe de mais certo na realidade é a transformação, é o movimento, o tempo todo está, o mundo, a realidade, todas as coisas estão em constante transformação. Pantarrei, tudo passa, tudo flui, transformação constante. Por isso que Heráclito dizia que o ser é e não é ao mesmo tempo. Como uma coisa pode ser e não ser ao mesmo tempo? Porque as coisas vão se transformando, e essa transformação ela é constante, ela não para, ela é o tempo todo, que você diz que uma coisa é e já não é, né? E já não é, né? Então o que era já não é mais. Então a transformação constante. Então ser é e não é. Esse é o princípio da contradição, que as coisas são e não são, tá? Guarda aí, princípio da contradição, que é resumido aí nessa frase: o ser é e não é, tá? Então esse é um aspecto do pensamento de Heráclito.
A realidade é dinâmica, tudo se transforma o tempo todo, tá? Outro aspecto é a realidade, ela é contraditória. A realidade é contraditória. Como assim é contraditória? Para existir algo, precisa existir o seu contraditório. Você tem noção do frio porque existe o quente, o dia porque existe a noite, né? Então, você tem ideia de algo a partir do seu contrário, do seu contraditório, tá? Então, essas coisas contraditórias, elas não se excluem, elas não se excluem. A oposição que elas fazem não é de exclusão, elas se complementam, na verdade, né? Eu só tenho noção do dia por causa da noite, do quente por causa do frio, e assim por diante, né? Todas as nossas noções, grande, pequena e tal. E ele diz o seguinte, uma frase interessante de Heráclito, que é: a doença faz a saúde melhor ainda, né? A doença faz saúde, e todas as coisas fazem. Por exemplo, nós estamos numa época de pandemia, muitas pessoas estão adoecendo com uma doença nova que os cientistas, os médicos estão pesquisando, uma forma de combatê-la, enfim, buscando uma vacina. É algo novo que nos assusta. Essa doença, esse momento, faz com que muitas pessoas valorizem a saúde, dê mais importância à saúde. Então a doença torna a saúde mais importante. É como a fome também. Quando você está com fome, quando você vai saciar e matar essa fome, a comida se torna muito mais prazerosa, né? Ou quando alguém que você gosta muito, e essa pessoa vai para uma outra cidade, ou mesmo essa pessoa falece, essa pessoa morre, aí você sente uma dor muito profunda, uma tristeza da ausência da pessoa, né? Da ausência da pessoa. Então as coisas, aí você valoriza muito mais ainda a pessoa, né? Depois da perda, depois da ausência. Então o oposto torna aquilo a que ele se opõe muito mais relevante, muito mais importante, tá? E os dois vão se complementando, tá? Então a saúde a doença torna a saúde mais importante, a fome torna a saciedade, quando você está comendo, algo mais importante. Quando você está com muito calor, você se refresca tomando banho, esse banho fica melhor ainda, né? Então o oposto valoriza aquilo a que ele se opõe, e a realidade ela é feita dessas contradições, né? Tem uma palavrinha que não é usada por Heráclito, vai ser usada depois mais para frente, né? Platão usa primeiramente essa palavra no outro sentido, depois o filósofo Hegel vai usar, que é dialética. Então, mesmo sem usar essa palavra, o Heráclito ele estava aí dando início à dialética, conforme compreende o filósofo Hegel, tá? Então, dialética, que é o movimento entre opostos, Então, a realidade ela é feita de contraditórios, desse movimento entre opostos, ok? Então, duas coisas importantes sobre Heráclito de Éfeso. A realidade para Heráclito, ela é dinâmica, ela é feita de transformações constantes, o ser é e não se banha duas vezes no mesmo rio, da segunda vez já é outro rio, né? Panta rei, tudo flui, tudo passa, tá? Primeiro aspecto. O segundo, a realidade ela é contraditória. Ela é contraditória porque ela é feita de opostos, de movimentos de opostos. Eu só tenho ideia do dia por causa da noite e assim por diante. Então, movimento de opostos. Essa compreensão da realidade, ela é melhor representada, simbolizada pelo fogo, que é o elemento importante aí para Heráclito, o fogo, tá? Que é o arquétipo de Heráclito, tá? Porque o fogo ele é dinâmico. Imagina as chamas do fogo, tá? Todo o tempo se movimentando. Então, para Heráclito, o que melhor representa essa dinâmica da realidade, esses aspectos da realidade conforme ele compreende, é o fogo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido. A gente vai continuar falando sobre esse assunto com alguns textos. Vocês também leem, estude, tentem entender o PowerPoint e outros materiais que vão sendo postados e outros textos e outros materiais de outras fontes que vocês também buscarem, tá ok? E vão fazendo todas as atividades.
Beleza, gente? Na sequência vamos tratar sobre Parmênides, ok?